A partir dos 60 anos, o nosso corpo começa a enfrentar um processo silencioso, porém implacável: a perda de massa muscular. Estudos mostram que podemos perder entre 1% a 3% de músculos por ano, mesmo sem perceber. E o impacto vai muito além da estética. Essa perda compromete sua força, seu equilíbrio e até a capacidade de realizar tarefas simples, como subir escadas ou levantar de uma cadeira. O nome desse processo é sarcopenia. E ele age devagar, de forma quase invisível, mas há algo que poucas pessoas sabem. Grande parte dessa perda muscular ocorre à noite, enquanto você dorme. Isso mesmo. Seu momento de descanso pode estar se transformando em uma janela de fragilidade, se você não der ao corpo os nutrientes certos antes de dormir. Sou o Dr. Moises Cohen, médico ortopedista com mais de 30 anos de experiência no cuidado com pessoas acima dos 50 anos. E hoje quero te mostrar uma forma simples, acessível e cientificamente comprovada de transformar as suas noites em aliadas do seu bem-estar muscular. Nos próximos minutos, vou revelar 3 alimentos comuns, que provavelmente já estão na sua geladeira, capazes de agir como verdadeiros protetores musculares noturnos. Eles alimentam seus músculos enquanto você dorme, sem dietas restritivas, sem suplementos caros e sem precisar sair de casa. Se você quer envelhecer com mais força, autonomia e independência, este conteúdo é para você. Vamos começar. Muitas pessoas acreditam que perder força e mobilidade faz parte natural do envelhecimento. Porém, há uma diferença importante entre envelhecer com saúde e sofrer com um processo invisível que compromete a nossa independência. A sarcopenia trata-se de uma condição médica reconhecida, caracterizada pela perda progressiva de massa muscular, força e função física, que avança de forma silenciosa e persistente. O nome pode soar estranho, mas carrega um significado direto. Vem do grego sarx, carne, e penia, pobreza. Ou seja, pobreza de músculos. E essa pobreza não é apenas estética, ela impacta diretamente a sua qualidade de vida. Estudos recentes mostram que cerca de 10% das pessoas entre 60 e 70 anos já apresentam sinais dessa condição, e entre os maiores de 80, esse número ultrapassa os 50%. Em outras palavras, mais da metade dos idosos mais longevos estão perdendo músculos sem perceber. Isso não acontece por acaso. Com o passar dos anos, nosso corpo sofre uma queda natural na produção de hormônios anabólicos, responsáveis por estimular o crescimento e a manutenção muscular. Além disso, ocorre um fenômeno chamado resistência anabólica. Os músculos deixam de responder com eficiência aos estímulos que antes eram suficientes, como a ingestão de proteínas ou a prática de exercícios. Imagine seus músculos como um canteiro de obras em atividade constante. Na juventude, a equipe de construção trabalha rápido, transformando proteínas em tecido muscular com agilidade. Mas, com a idade, essa equipe se torna lenta, distraída, e o que é ainda mais preocupante, a equipe de demolição, encarregada de quebrar músculos para gerar energia, continua operando em ritmo acelerado, especialmente nas horas em que o corpo fica sem nutrientes, como durante o sono. As consequências vão além da simples dificuldade para subir escadas ou carregar sacolas. A perda muscular aumenta o risco de quedas e fraturas, dificulta o controle da glicemia, já que os músculos são grandes armazenadores de glicose, e afeta diretamente o bem-estar emocional. Sentir-se mais frágil, dependente ou vulnerável impacta não só o corpo, mas também a mente. A boa notícia é que a sarcopenia não é uma sentença inevitável. Com conhecimento e ação, é possível frear e até reverter seus efeitos. E uma das decisões mais importantes pode começar antes mesmo de você dormir. Enquanto dormimos, nosso corpo parece estar em repouso completo, mas na verdade, uma série de processos metabólicos essenciais continua acontecendo. Um dos mais críticos, especialmente com o avançar da idade, é o que ocorre nos nossos músculos. É durante a noite que se revela uma disputa silenciosa entre 2 times com papéis opostos, o da construção e o da destruição muscular. O primeiro, conhecido como anabolismo,
utiliza proteínas da alimentação para reparar tecidos danificados e formar novos músculos. O segundo, chamado catabolismo, é responsável por quebrar tecidos, inclusive musculares, para gerar energia quando o corpo está em jejum ou em escassez de nutrientes. Na juventude, esse equilíbrio tende a favorecer o time da construção. O corpo responde bem ao exercício, aproveita a proteína da dieta e mantém a massa muscular com relativa facilidade. Porém, com o tempo, esse cenário se altera. A partir dos 40 ou 50 anos, muitos começam a apresentar resistência anabólica, ou seja, os músculos deixam de reagir tão bem aos estímulos que antes bastavam. Exercícios que antes eram suficientes para gerar força já não produzem os mesmos efeitos. Ingerir proteína em quantidades pequenas deixa de ser eficaz. Como se não bastasse, durante o sono, período em que passamos até 8 horas sem comer, o corpo, carente de aminoácidos circulantes, começa a recorrer aos próprios músculos como fonte de energia. Se não houver proteína disponível no sangue durante esse tempo, o time da demolição ganha espaço, promovendo uma perda líquida de massa muscular noite após noite. Esse desgaste não é sentido imediatamente, mas se acumula de forma perigosa ao longo dos anos. A consequência é uma perda constante de força, agilidade e estabilidade, sintomas que muitos consideram normais com o envelhecimento, mas que, na verdade, poderiam ser evitados. Garantir um fornecimento adequado e contínuo de aminoácidos durante o sono é uma das estratégias mais inteligentes e simples para evitar esse cenário. E tudo começa com o que colocamos no prato antes de dormir. Agora que entendemos como o corpo pode perder músculos durante o sono, é hora de falar sobre a solução. E ela não está em suplementos caros, nem em estratégias complicadas. Está em escolher o alimento certo, no momento certo. Mas não basta simplesmente comer algo com proteína antes de dormir. Para que um alimento realmente funcione como um guardião muscular noturno, ele precisa atender a 3 critérios fundamentais definidos pela ciência. O primeiro é a digestão lenta. Imagine que seus músculos, durante a noite, precisam de um suprimento constante de aminoácidos, como se fosse uma obra em andamento que exige entrega contínua de material. Proteínas de digestão rápida, como as do frango ou do soro do leite, são ótimas, mas liberam seus nutrientes em poucas horas. Isso significa que na 5ª, 6ª ou 7ª hora de sono, o estoque já se esgotou, e o corpo começa a usar os próprios músculos como fonte. Por isso, o ideal é consumir uma proteína de digestão lenta, como a caseína, que se transforma em um gel no estômago e libera aminoácidos aos poucos, durante toda a noite. O segundo critério é a qualidade da proteína. Ela precisa ser completa, ou seja, conter todos os 9 aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir sozinho. Alimentos de origem animal, como queijos, ovos e iogurtes naturais, oferecem essa combinação ideal. São como uma caixa de ferramentas completa. Tem todos os elementos que os músculos precisam para se reconstruírem com eficiência. O terceiro, e talvez mais fascinante critério, é a presença de leucina. Esse aminoácido específico atua como um interruptor biológico. Quando presente em quantidade suficiente no sangue, ele ativa uma via metabólica chamada mTOR, essencial para iniciar a síntese de proteínas musculares. Em outras palavras, sem leucina, o corpo não recebe o sinal para começar a reconstrução muscular, mesmo que os demais aminoácidos estejam disponíveis. Portanto, um verdadeiro guardião noturno precisa ser de digestão lenta, conter proteína completa e ser rico em leucina. Com esses 3 pilares, é possível transformar a noite em uma poderosa aliada da força, da vitalidade e da prevenção contra a sarcopenia. Agora que sabemos o que um bom guardião muscular precisa ter, vamos conhecer 3 alimentos acessíveis que cumprem todos esses critérios e podem ajudar você a proteger sua força todas as noites. Alimento número 1. Queijo Minas Frescal. Nutrição contínua enquanto você dorme. Entre os alimentos mais tradicionais do Brasil, o queijo Minas Frescal se destaca não apenas pelo sabor suave e textura leve, mas também por ser um aliado poderoso na preservação da massa muscular. Ele reúne as 3 características fundamentais de um guardião muscular noturno: digestão lenta,
proteína completa e riqueza em leucina. Ao ser consumido antes de dormir, o queijo Minas Frescal fornece uma dose sólida de proteína predominantemente do tipo caseína. Essa proteína tem digestão lenta e forma uma espécie de gel no estômago, permitindo a liberação gradual de aminoácidos por até 8 horas. Isso significa que seus músculos permanecem abastecidos durante toda a noite, minimizando o risco de catabolismo, aquela quebra indesejada de tecido muscular que ocorre quando faltam nutrientes no sangue. Além disso, trata-se de uma proteína de excelente qualidade. A cada 100 gramas de queijo Minas Frescal, encontramos aproximadamente 17 gramas de proteína completa, contendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa, mas não consegue produzir. Dentre eles, destaca-se a leucina, responsável por ativar a via metabólica que comanda a síntese de novas fibras musculares. É como se, ao consumir esse queijo, você enviasse um sinal claro ao corpo. Hora de construir, não de destruir. Outro ponto positivo é sua acessibilidade. O queijo Minas Frescal é amplamente encontrado em supermercados e feiras em todo o Brasil, com bom custo-benefício e excelente tolerância digestiva. Por ser um queijo fresco, contém menos gordura do que outros queijos curados, mas ainda assim oferece uma quantidade suficiente para promover saciedade e tornar o processo digestivo mais lento. Exatamente o que queremos à noite. Para incorporar esse alimento à sua rotina, basta incluir uma porção de aproximadamente 150 a 200 gramas cerca de 30 minutos antes de dormir. Ele pode ser consumido puro ou combinado com ingredientes simples como um fio de azeite de oliva, uma pitada de pimenta do reino, ou até mesmo algumas nozes ou frutas secas, criando uma refeição leve, nutritiva e funcional. Ao adotar o queijo Minas Frescal como parte do seu ritual noturno, você estará fornecendo aos seus músculos tudo o que eles precisam para se manterem fortes, mesmo enquanto você descansa. Alimento número 2. Iogurte grego Skyr. Dupla ação para músculos e intestino. O segundo alimento da nossa lista é uma verdadeira estrela da alimentação saudável, o iogurte grego e sua versão nórdica, o Skyr. Ambos se destacam por oferecer uma combinação rara e poderosa para a saúde muscular, proteína de alta qualidade com digestão lenta e, ao mesmo tempo, benefícios importantes para a flora intestinal. A principal vantagem nutricional desses iogurtes está na sua densidade proteica, enquanto um iogurte comum oferece cerca de 4 gramas de proteína a cada 100 gramas. O iogurte grego ultrapassa os 9 gramas, e o Skyr pode chegar a impressionantes 12 ou 13 gramas, quase o triplo. Grande parte dessa proteína é caseína, o tipo ideal para o período noturno, já que sua digestão ocorre lentamente, garantindo um fornecimento constante de aminoácidos durante toda a noite de sono. Mas essa dupla vai além da proteína. O iogurte grego e o Skyr de boa qualidade são ricos em probióticos, bactérias benéficas que ajudam a equilibrar o intestino. Um intestino saudável é essencial para a absorção eficiente de nutrientes, inclusive os aminoácidos fundamentais para a construção muscular. Além disso, há uma conexão direta entre a saúde intestinal e a regulação da inflamação no corpo, algo crucial no combate à sarcopenia. Na hora de escolher, é importante prestar atenção no rótulo. Prefira versões naturais, sem adição de açúcar, cujo ingrediente principal seja apenas leite e fermentos lácteos. O ideal é que ofereçam mais de 10 gramas de proteína por porção e não ultrapassem 6 gramas de açúcar, valor referente à lactose natural do leite. Tanto o iogurte grego quanto o Skyr têm características próprias. O grego costuma ser mais cremoso e levemente ácido, enquanto o Skyr tem textura mais densa, quase como um creme de queijo, e sabor mais suave. Ambos são ótimos. A escolha pode ser feita pelo paladar pessoal. Para incorporar à sua rotina, consuma uma porção de 150 a 200 gramas antes de dormir. Você pode combiná-los com ingredientes funcionais, como uma colher de sementes de chia ou linhaça, que aumentam a saciedade. Uma colher de pasta de amendoim natural, que contribui com gordura saudável, ou até alguns pedacinhos de chocolate amargo.
acima de 85%, que adicionam antioxidantes e magnésio, auxiliando no relaxamento muscular. Assim, ao incluir esse alimento inteligente na sua ceia, você estará cuidando dos músculos por fora e do seu sistema digestivo por dentro, uma dupla ação essencial para envelhecer com força e equilíbrio. Alimento número 3. Ovos cozidos. A dose perfeita de proteína completa, simples, versátil e incrivelmente nutritivo, o ovo é um verdadeiro tesouro alimentar e figura com justiça entre os melhores aliados na preservação da massa muscular. Quando cozido, ele se transforma em uma opção prática, portátil e altamente eficiente para ser consumida antes de dormir, funcionando como um reforço direto para seus músculos. A principal virtude do ovo está na qualidade da sua proteína. Com valor biológico 100, ele é considerado o padrão ouro. Ou seja, contém todos os aminoácidos essenciais em proporções ideais e é totalmente aproveitado pelo corpo. 2 ovos cozidos fornecem cerca de 13 a 14 gramas de proteína completa, com uma excelente concentração de leucina, o aminoácido-chave que ativa a síntese de novas fibras musculares durante a noite. Embora a digestão do ovo não seja tão lenta quanto a da caseína presente no queijo ou no iogurte, ela ocorre em ritmo moderado, o que garante um fornecimento eficiente de aminoácidos nas primeiras horas do sono, especialmente útil para iniciar o processo de reconstrução muscular. Além disso, o ovo também entrega micronutrientes essenciais, como vitamina D, importante para a saúde óssea e muscular, colina fundamental para a função cerebral, e antioxidantes como a luteína e zeaxantina, que protegem a visão. Durante anos, o consumo de ovos foi injustamente associado ao aumento do colesterol. No entanto, estudos atuais mostram que, para a maioria das pessoas, o colesterol alimentar tem pouco impacto sobre os níveis de colesterol no sangue. Aliás, descartar a gema, onde estão a maioria dos nutrientes, é desperdiçar boa parte do valor nutricional do alimento. Para incluir ovos na sua ceia noturna, basta cozinhar 2 ovos e consumi-los entre 30 a 60 minutos antes de dormir. Eles podem ser consumidos puros, ou com uma pitada de sal, pimenta e um fio de azeite de oliva. Outra dica prática: cozinhe vários ovos de uma vez no início da semana e mantenha-os refrigerados, prontos para uso. Assim, você tem sempre à mão uma solução simples, acessível e eficaz para cuidar da sua saúde muscular. Ao optar por essa pequena dose de proteína de altíssima qualidade antes de dormir, você dá aos seus músculos exatamente o que eles precisam para começar a se regenerar e acorda, a cada dia, um pouco mais forte. Chegamos ao fim desta jornada de conhecimento e agora você sabe, perder massa muscular com a idade não é inevitável. É uma consequência que pode ser evitada, freada e até revertida com ações simples e consistentes. A sarcopenia, esse ladrão silencioso que enfraquece nossos músculos ano após ano, pode ser enfrentada com ciência, alimentação inteligente e estratégia. Aprendemos que o sono, muitas vezes visto apenas como tempo de descanso, é na verdade um campo decisivo na batalha pela força muscular. Durante a noite, seu corpo continua ativo e cabe a você decidir se ele terá os recursos certos para se reconstruir ou se será forçado a destruir o que levou décadas para construir. Apresentamos 3 alimentos que cumprem todos os requisitos de um verdadeiro guardião muscular noturno. O queijo Minas Frescal, que libera proteína de forma contínua ao longo da noite. O iogurte grego e o Skyr, que nutrem por dentro e por fora. E os ovos cozidos, a dose perfeita de proteína completa e acessível, combinados com uma rotina leve de exercícios de resistência, como agachamentos simples ou flexões na parede. Esses alimentos têm o poder de transformar a forma como você envelhece, com mais força, equilíbrio e independência. A escolha está em suas mãos. Você não precisa aceitar a fragilidade como parte do envelhecimento. Ao contrário, pode construir um corpo mais resistente, noite após noite, com decisões pequenas e consistentes. Que tal começar, Roger? Escolha um desses 3 alimentos. Inclua-o no seu ritual noturno. Compartilhe este conhecimento com quem você ama.
Um amigo, um familiar, um vizinho, alguém que você deseja ver forte, saudável e ativo por muitos anos. E se este conteúdo fez sentido para você, siga acompanhando nossas dicas baseadas em ciência e experiência clínica. Porque o conhecimento só tem valor quando é colocado em prática. E o seu futuro começa agora.